Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é André Luiz e hoje vamos continuar nossa aula falando sobre ética profissional. Muito bem, pessoal. Então, como combinado, essa aula vai ser totalmente virtual para darmos seguimento ao conteúdo. Muito bem. Na primeira aula, digamos, foi uma introdução que a gente fez abordando, né, um aspecto histórico sobre a evolução da enfermagem, da saúde, da ciência, da política, enfim. Contextualizar, pavimentando o terreno para a gente chegar no campo das ideias, tá bom? Para a gente chegar, enfim, ao, ao pensamento crítico, tá bom? A ter um senso crítico e reflexões importantes para a discussão sobre o nosso código de ética profissional, tá bom? Isso é tudo muito relevante e também interessante de estudar, pois a gente não deve ter titubear, a gente não deve ter dúvida em determinadas posições, tá bom? Em determinadas declarações, conceitos, tá bom? Relacionados ao ser humano enquanto nossa atividade profissional, beleza? Vamos lá? Então, eu começo esse slide até trazendo uma famosa pergunta, onde até vários palestrantes, pedagogos, como Mário Sérgio Cortella, desenvolvem em suas palestras. Porque não só na enfermagem, mas em em diversos momentos da carreira de alguém ou durante o trabalho de alguém, a gente vai se deparar com essa pergunta, né? Você sabe com quem está falando? Né? Então, assim, essa pergunta poderá surgir, poderá intimidar-nos, né? Então, começando aí, você sabe com quem está falando? Primeiro, provavelmente a gente vai estar trabalhando e atuando na nossa cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade controversa, né? Cidade que hoje está no foco das principais manchetes mundial por conta da operação que nós tivemos aí no Rio de Janeiro semana passada, mais de 120 mortos, dentre eles também policiais civis. Uma cidade tão linda e perigosa, né? Quente, uma diversidade de relevo. Os turistas, quando chegam aqui, comentam sobre. Eu vi tudo do mesmo lugar: praia, prédio, montanha, colina. Então, um povo acolhedor, uma desigualdade social enorme, né? Enfim, é totalmente contraditória a nossa cidade, onde a gente vive, na região metropolitana, principalmente. Mas, de qualquer forma, né, a gente vai trabalhar num contexto aqui carioca, num contexto do Rio de Janeiro. Sabemos que na região metropolitana, né, é uma área urbana muito intensa, muito povoada, uma densidade demográfica muito expressiva. Somos mais de 200 milhões de habitantes aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, estado, enfim, perdoai aí os estatísticos e professores de geografia, mas acho que passa de 100, de 200 milhões no Rio de Janeiro. E tá aí, começa por aí, né? Somos
todos, provavelmente, cliente ou profissional, somos todos cariocas que vivem na mesma cidade perigosa no Rio de Janeiro, linda, maravilhosa, perigosa, rica em cultural, mas histórica, né? Já foi a capital do Brasil, porém todo mundo, ninguém escapa aqui do contraditório que é viver aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Todo mundo compartilha aqui das mesmas alegrias e tristezas, correto? Muito bem. Se deixar mais um pouquinho de espaço para responder, a gente vai dizer que somos brasileiros. País que fica na região da América do Sul, tem seus vizinhos, amigos ali, países com a língua praticamente o espanhol ali, o espanhol, né, com sotaques específicos de cada região, né? E o Brasil falando a língua portuguesa, certo? Enfim, alguns outros, né, como a Guiana, enfim, outros países com a sua característica individual, porém o Brasil se destaca na América Latina como um país continental, um país que fala português, e tem toda uma explicação histórica para isso, né? A colonização aqui, enfim, um Brasil que tem diversos Brasis. Você tem uma região do Nordeste totalmente diversa da região Norte, em termos de cultura, comida, clima, que é diferente do Centro-Oeste, que é diferente do Sudeste, que é diferente do Sul. Então, a gente tem um Brasil muito diversificado também, digamos assim, né? Muito rico. Vários imigrantes, né? Alemão, portugueses, holandeses. Temos imigrantes também que vieram da África, Itália, França, Japão, enfim. E uma miscigenação riquíssima, né? Povos originários que já estavam aqui antes dos portugueses chegarem. E a história conta, né? A diversidade e a evolução política e social do Brasil, explicando por que temos essas características. Mas, em geral, a gente está muito bem localizado no globo terrestre, né? Um lugar no meio de uma placa tectônica, né, do Atlântico, se eu não me recordo, longe das bordas de tectônicas que provocam terremoto, longe de vulcões ativos, né? Longe de maremotos, assim, não é comum esses eventos extremos da natureza, né? Essas catástrofes naturais, é muito raro. Agora está tendo mais um pouquinho, porque o clima do planeta está mudando, eventos de chuva, enchente, alagamento, e tempestades e ventos, queimada, tem aumentado aqui no mundo todo, mas o Brasil é muito bem situado, né? E é muito rico com recursos naturais também, como água doce, terra rara, a terra muito fértil, um clima totalmente favorável para o agronegócio e para a produção de alimento. Enfim, a gente está, digamos assim, muito bem. E até mesmo assim, sendo um país assim, baixo do hemisfério sul, fica também longe
das tretas históricas aí entre os países do norte, certo? Há quem diga que se houvesse uma guerra, terceira guerra, talvez o Brasil ficaria até longe de qualquer bombardeio desses aí, porém não significa que a gente estaria livre do efeito da guerra, certo? Lógico que ia respingar no planeta todo uma catástrofe dessa, mas teoricamente a gente não teria que se proteger de nenhum bombardeio atômico no momento, certo? Muito bem. Dando mais oportunidade de responder quem nós somos, né? Ou com quem você está falando, né? Estamos ainda, somos todos cariocas, brasileiros, né? Habitantes da América do Sul, e todos seres humanos que convivem, que compartilham a mesma casa, o mesmo lar, que é o nosso planeta Água, planeta Terra, né? Planeta, segundo músicos, né? Planeta Água, planeta Terra, que faz aí as suas rotações e translações em torno da nossa estrela, o Sol. Tá bom? Nossa estrela, o Sol, que é a fonte da vida, né? Que, através da luz que emana, né? Seus fótons, e provoca uma cadeia de reações através do calor e do próprio fóton que emana, possibilita a vida do qual nós conhecemos, tá bom? O endereço desse planeta é o terceiro planeta rochoso aqui, da órbita interna dos planetas rochosos do Sistema Solar. É um planeta que tem a maior lua proporcional ao seu planeta do Sistema Solar. Né? O primeiro é Mercúrio, depois vem Vênus, depois vem a Terra, depois vem o planeta Marte, planeta rochoso também. É um planeta que está na zona habitável do nosso Sistema Solar. A zona habitável é aquela parte onde é possível ter água líquida na sua superfície. Se a Terra fosse mais um pouquinho pertinho do Sol, ia evaporar as águas do oceano. Se fosse um pouquinho mais distante, iria congelar a água e a vida provavelmente não vingaria aqui na Terra, certo? Além disso, nós temos uns planetas gasosos, mas habitando ali a órbita do sistema solar externo. Esses planetas gasosos e gigantes fazem como se fosse um escudo protetor, não deixa, ou seja, protege a maioria de corpos estranhos. Cometas e asteroides, eles protegem nossa Terra, porque qualquer objeto pode ser atraído primeiro por eles, que eles são maiores e atraem. Enfim, são nossos protetores. E aí, parou por aí? Somos todos o quê? Habitantes desse planeta cheio de vida, desse sistema solar único? Não. Somos, em uma visão mais distanciada, somos uma poeirinha. Se a gente fosse tirar uma foto lá embaixo dos anéis de Saturno, esse pontinho aqui dessa seta é o nosso planeta Terra. Né? Então, assim, vocês podem perceber que esse pontinho aqui é todo a nossa história, todas as populações, todas as guerras, todas as histórias contadas. Então, tem um texto de Carl Sagan que fala sobre esse pálido ponto azul, que é o nosso planeta Terra. Essa é uma foto da sonda Cassini, que sua missão era explorar o planeta
Saturno e suas luas, mas eles tiveram a ideia de tirar uma foto do planeta Terra de lá. E essa aqui é uma foto original da sonda Cassini que fez aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, insignificante, é tudo que a gente conhece e todas as histórias que a gente já ouviu falar. Todas as pessoas que já conhecemos e morreram, que vivem e que ainda nascerão. Tá tudo nesse pontinho aqui, ó. É impossível não ficar refletindo sobre isso, o quão pequeno nós somos no universo. Ficando ainda num foco mais longe, aqui a gente tem o sistema solar com nossa estrela Sol e as estrelas mais próximas desse Sol. Veja que a estrela mais próxima do nosso Sol a gente chama de Alfa Centauro. Ela é a estrela mais brilhosa que a gente pode enxergar no céu, do que do nosso polo, do hemisfério sul, tá bom? A gente vê o Cruzeiro do Sul, mas o aplicativo aí, Carta Celeste, os aplicativos de celular que olha, que aponta para o céu à noite e identifica tudo, as estrelas, os planetas, vale a pena baixar. Vocês vão achar a próxima Centauro. Se der um zoom, a gente descobre que essa estrela não é só uma estrela, são, na verdade, três. É um sistema ternário, não é binário. Se fosse binário, seriam duas estrelas, mas Alfa Centauro, a estrela mais próxima, Alfa Centauri A, B, e a próxima Centauri são as estrelas que ficam ali rodando entre elas, três estrelas que ficam rodando entre elas, e sim, são as estrelinhas mais perto que a gente tem. Por que eu estou falando isso? Veja quão pequeno nós somos perante a vizinhança. Para chegar na estrela mais próxima, nesse sistema ternário, terciário, ternário, a gente precisaria de aproximadamente 5 anos-luz, ou melhor, 4,2 por aí. Tá vendo que elas não chegam a bater nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui é de 5 anos-luz. Ela está bem no meio, então é 4,2, 4,3 anos-luz. O que significa isso? Que se a gente viajasse na velocidade da luz, a gente ia demorar 4 anos para chegar lá. Mas nada viaja nessa velocidade. Nenhuma matéria conseguiria viajar nessa velocidade. A matéria ia se destruir. Tá bom? Então, a única coisa que viaja nessa velocidade é o fóton de luz. Tá bom? Que praticamente não tem massa, digamos assim, tá? Desculpa aí os físicos aí. Mas se ainda fosse possível, ia demorar 4 anos para chegar lá. Então é distância que a gente não tem ideia. Ah, professor, não entendi nada. Também eu não expliquei direito. Então, digamos, a sonda mais rápida que a gente já fez, por exemplo, essa Cassini mesmo, e aquela outra Voyager, e a outra New Horizon, acho que é New Horizon, que chegou a Plutão e tirou aquela foto de Plutão, elas viajam em uma velocidade de 50 mil quilômetros por hora. 50 mil quilômetros por hora. Sacou? E se a gente fosse nessa maior velocidade para lá, quantos anos ia demorar para chegar lá com a velocidade que a gente consegue viajar hoje? Em torno de 70 a 80 mil anos. Ia demorar para chegar lá, com a nossa velocidade que tem hoje. Isso pira a cabeça. Quer dizer que não tem nada mais perto do que isso. A única, viajando ia demorar quase 100 mil anos, 100 mil anos para chegar numa coisa mais perto que essas estrelinhas aqui. Quem dirá outras regiões do universo. Falar em universo,
Aqui a gente tem alguns telescópios aqui do Chile, né? Radiotelescópio, e uma foto com uma exposição prolongadíssima, né, da noite, ainda mais nessas colinas aqui, a gente pode enxergar aqui o centro da Via Láctea, que seria mais ou menos aqui, e é possível, com muita paciência, em um local bem escuro, contemplar, certo? Avistar, contemplar, fotografar. Aqui é o centro da Via Láctea, e nós estamos dentro da Via Láctea, mais ou menos aqui, em um braço bem na periferia nessa zona aqui inteira, que isso aqui parece uma nuvem, mas não, é um pontinho, vários pontinhos juntos, parece formar uma gaze, parece que forma uma onda, né? Uma nuvem, um braço da Via Láctea. Isso aqui são pontinhos, milhares e milhões e bilhões de pontinhos. Cada pontinho é uma estrela, um aglomerado de estrela, e um pontinho que dessa magnitude aqui não dá para enxergar, mas a gente está em um braço aqui da Via Láctea e aqui é o centro da galáxia, que demoraria 27 mil anos para chegar na velocidade da luz no centro da galáxia. E praticamente o diâmetro da galáxia inteira estima-se que seja em torno de mais de 100 mil anos-luz de distância. A luz percorre por segundo 300 mil quilômetros. Então, olha só que loucura. A distância dessa Via Láctea. A quantidade de coisa que existe. E o Sol está aqui, é insignificante, é invisível. E a gente está num dos 8 planetinhas desse sistema solar, ou seja, vou fazer uma comparação besta, né? Imagina, um grão de areia numa praia é o a nosso Sol aqui, perto aqui da Via Láctea, certo? Então, quem não se surpreender com essas informações e não ficar assim, meu Deus, quem somos nós, né? E parar tudo para pensar, né? Então, primeiro, sabe com quem está falando? Essa frase revela a preocupação com a posição social e a consciência de todas as regras relativas à manutenção, perda ou ameaça dessa posição. Então, normalmente é alguém que foi estimulado, né, e está se defendendo, né, e colocando um ar de autoridade. Assim, você sabe com quem está falando? Ou seja, você teoricamente ele supõe que você é superior ou naquele momento você está em uma escada inferior a ele, certo? A expressão é usada quando a pessoa sentir sua é usada quando a pessoa sente, né, ou sentir sua autoridade ameaçada, deseja impor o seu poder, perceber de forma inconsciente ou consciente a possibilidade de inferiorizar o quem perguntou, o interlocutor, beleza? Quanto ao seu status social, for fraca ou que sofre complexo de inferioridade, ou quando o interlocutor é percebido como ameaça ao cargo que ocupa, certo? Então, já dizia Carlos Drummond de Andrade, ó, nenhum ser humano é igual a qualquer outro ser humano. Cada ser humano é um estranho ímpar. Em outras palavras, ninguém é melhor do que ninguém. E não tem sentido nós subjugar qualquer outro profissional ou outro ser humano tentando diminuir ou inferiorizar ele, porque o que é a gente no universo? Nada. Então, assim, essa abertura de humildade, né?
nessa abertura de humildade, uma explosão mais forte do Sol, uma erupção histórica de algum vulcão, um objeto interestelar que entra no sistema solar e mal dá para ver, e mal dá para detectar, pode em alguns meses surgir e abater o planeta Terra e acabou. Então a gente não tem o porquê de se sentir melhor do que qualquer outro ser humano aqui, beleza? Filosofias à parte, vamos para o conteúdo? Essa prosa aqui rendeu, hein? Para quem gosta, tá, galera? Então, ó, moral. Vem do latim costumes, tá bom? Moral em latim mores, que significa costumes. Que seria moral? Princípios, valores e crenças pessoais que definem a conduta do indivíduo, materializados em atos que ganham um significado moral. Atos morais podem ser positivos ou negativos. Então, na verdade, trata-se de um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, a fim de manter e garantir uma determinada ordem social. É um contrato social que a gente, assim como nasce, já vai logo no crescimento e desenvolvimento da criança, já vai sendo inserido na cabeça de todos nós as regras da sociedade, os costumes, tá bom? Até dizem bons costumes, né? Então você tem valores e crenças que vão embutindo na nossa mente e que a gente entende como ou coisa boa ou coisa ruim, ou coisa positiva ou negativa. Mas, de via de regra, nós seres humanos somos uma espécie que só chegamos até aqui desenvolvendo o raciocínio, a lógica, né, a ciência, enfim, a sociedade, as relações humanas, sociais, porque a gente trabalha cooperativamente, a gente trabalha em grupo e a gente se comunica e a gente compartilha tanto de comida, valores, mas crenças e compartilha regras. A gente se organiza, mas existe o que pode e o que não pode, sempre houve, desde que a nossa sociedade começou. Então, tem coisas que são para benefícios de todos, certo? Tem outras que são ruins para a coletividade, mas, em regra, os costumes tendem ao quê? Beneficiar a todo mundo, ao grupo inteiro. Então, a moral é um contrato, é uma regra, são ações, são decisões onde que naturalmente vem a beneficiar aquele grupo social ali, beleza? Aqueles indivíduos ali, tá bom? Aqui temos só um minuto, ficou bem em cima ali. Então, a moral é um conjunto de regras que orienta a vida em uma sociedade. A ética se ocupa da interpretação particular da moral. O que seria a ética? É o pensamento crítico, é a sua reflexão sobre aquela atitude. Entenderam? Então, ó, a reflexão crítica sobre a moralidade
e dos princípios que a sustenta. Vamos lá, exemplo prático. Você vai numa farmácia, aí você compra um remédio. Aqui, ó, você compra aqui, não, você compra uma acetona. Uma acetona para fazer a unha ali, mas a acetona custa 10, aí você dá R$ 50. Aí ele te dá um troco de R$ 90, te dá o troco errado. O caixa confundiu, ele pensou que você tinha dado a nota de 100. Aí te deu R$ 90 de troco, quando na verdade era para dar 40. Mas o que você faz? Você avalia, aí você, pera lá, tá errado esse troco, me deu a mais. O que eu faço? Comunico, né? Opa, perdão, você me deu o troco a mais, tá errado. Tá aqui, ó, toma 50. Eu te dei 50, não te dei 100. Tá aqui o seu troco, o excesso, o excedente aqui, tá aqui, toma. Aí, naturalmente, o caixa vai agradecer. Mano, muito obrigado, realmente me confundi. Nossa, isso foi um ato legal, certo? Mas você para e pensa, por que você fez isso? Você praticamente vai pensar assim, poxa, alguém, de repente, já me falou lá atrás, quando criança, meu pai falou, ó, confere o troco, vê se não está faltando ou vê se não está a mais, porque se tiver a mais, esse a mais não é seu, tem que devolver. Tá bom? Você tem que devolver também. Por quê? Primeiro, que não é seu. Segundo, que provavelmente vai ser punido quem fez o erro, o caixa que te deu o troco errado. Vai sair do dinheiro dela. Vai ficar faltando no final do dia esse valor e ela vai ser descontada lá do salário dela. Você também faz isso por quê? Porque é bom que você faça essa regra acontecer sempre, porque, na verdade, um dia pode ser você que esteja no caixa e você provavelmente iria agradecer muito se, depois de um erro, a pessoa fosse honesta, correta e falasse assim: meu irmão, você me deu o troco errado. Tá aqui, ó, para não fazer desfalque aí no patrão aí, toma aqui, certo? Então, assim, ser honesto é moral, é uma conduta positiva que todos devem praticar a honestidade, porque um dia, você sendo honesto, é bem provável, numa sociedade assim, que se você não sofra a desonestidade, certo? Todos nós, se prezarmos essa conduta, divulgarmos, né, proliferarmos essa conduta, essa conduta positiva, esse ato pode ser que perpetue, pode ser que seja replicado, e é bom para todo mundo isso, certo? Outro exemplo também, ó, o idoso quer atravessar a rua, pede sua ajuda. Aí, logicamente, claro, imediatamente atravessar o idoso. Mas pare e pensa, reflita. Isso é o quê? A reflexão crítica desse ato moral. Cara, eu vou atravessar a rua primeiro para cuidar da vida dessa senhorinha, coitada. Ela não pode cair no meio do atravessando a rua, né? Um carro pode pegar ela. Não, vou ajudá-la, bondade, né? Outra coisa também, assim, poxa, se todo mundo ajudar o idoso, calma aí, um dia eu vou ser idoso também. Poxa, se todo mundo desenvolver esse ato, um dia eu, idoso, poderei ser ajudado também. Outra coisa, poxa, por que eu não poderia ajudar essa senhora que eu não conheço, mas eu adoraria que ajudassem a minha avó, ou minha mãe, ou meu avô, meu pai, meu tio, idoso, né? Então, assim, ajudar o próximo, né? Ajudar, proteger as crianças e os idosos, né? É algo que é muito positivo para a sociedade e esse benefício pode se estender para você no futuro e também para os seus familiares e conhecidos, beleza? Então, a moral são atos.
E o que é a ética? É a reflexão, é a justificativa, é a razão, é a razão sobre essa atitude, justificando ali, corroborando ali, ah, não, vou fazer isso porque eu quero, porque eu posso, porque eu devo. Ou não, certo? Entenderam? Aí, ó, Mário Sérgio Cortella é o conjunto de fatores e princípios. O que é a ética? É o conjunto de valores e princípios que eu e você usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, posso ou devo. Existem coisas que eu quero, mas não devo. Existem coisas que eu devo, mas não posso. E existem coisas que eu posso, mas não quero. Temos paz de espírito quando aquilo que queremos é o que podemos e é o que devemos. Mário Sérgio Cortella. Bom, então, galera, a partir daí, com esse exemplo bem singelo, né? Bem básico, o termo bioética é, inclusive, um termo bem recente, uma palavra nova, que surgiu aproximadamente na década de 70, após a Segunda Guerra Mundial, no meio, inclusive, da Guerra Fria, mas os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial e todo aquelas experiências com seres humanos, aquela desumanização, enfim, aquela vergonha que foi a Segunda Guerra Mundial, veio a depois a todo mundo refletir e muitos autores, muitos filósofos, cientistas, pensadores, professores começaram a debater e discutir a respeito do que seria uma ética profissional na medicina, na área da saúde. Então nasceu esse termo bioética. Quem criou esse termo? O oncologista norte-americano Van Hessenler. Ah, desculpa, Potter, desculpa. Não sei se é essa a pronúncia, tá bom? Mas esse Van Harry Potter, digamos assim, publicou o livro Bioética Pontes para o Futuro. Bioética Pontes para o Futuro. Bridget to the Future. Beleza? E foi um sucesso mundial e meio que estimulou a academia, as universidades a avançarem nos artigos e estudos em relação ao que seria essa bioética. Daí surgiu a Carta dos Direitos Humanos, surgiu os direitos do paciente, e mudou completamente a forma de pensar do que seria tratar esse paciente, esse cliente que vem a procurar o serviço de saúde, o serviço da medicina, da enfermagem, de fisioterapia, de especialidades, de fono, de dentista, beleza? Então, assim, é nessa mesma época que passa do termo paciente para algo com direitos a ter e compartilhar a sua decisão. Ou seja, o médico antigamente decidia o que fazia e acabou. Hoje, através dessas ações, a autonomia do paciente, a sua dignidade, o seu poder de decisão, seus direitos estão bem esclarecidos e a lei atende agora esses novos conceitos, novos não, né? Mas atuais conceitos aí de dignidade, de direitos humanos e decisão e participação
e autonomia, beleza? Por isso que a gente diz que é um modelo, assim, não me interpretem mal, né? Não é que é o médico. O modelo biomédico, o modelo paternal, antigo, clássico, meio que dizia assim: o médico é que sabe, ele estudou, ele que vai decidir. O médico é que vai tomar essa decisão, porque ele é um médico. Então, assim, isso não procede mais. O médico ele deverá tomar sua decisão junto com o consentimento e o entendimento de quem ele está assistindo. O que significa que as decisões em relação ao o tratamento, o prognóstico, a terapia, do que se vai se fazer com o cliente, o paciente, o doente, deverá ser em comum acordo com todos da equipe multidisciplinar e também esse paciente e sua família. Entenderam? Por quê? Porque a família e o paciente, principalmente, tem que ter um entendimento. E isso não importa se ele tem baixa educação, baixa instrução, se ele sabe ler ou não. Deverá haver um esforço para se falar na língua compatível, inclusive, dele entender a real situação dele e dar a chance dele, inclusive, assentir ou não, ou seja, concordar ou não, e, e optar sim ou não, esclarecer os benefícios e malefícios, quais são as opções, e deixar ele decidir. Porque ele tem a decisão final, o nosso cliente, paciente. Muito bem, seguindo em frente. Então, aqui você tem bioética, ética da vida, abordagem interdisciplinar e multiprofissional, envolve vários campos do saber, envolve biologia, ciências humanas, ciências da saúde, antropológicas, direito, economia, filosofia, teologia, psicologia, entre outros mais. A bioética, então, é o estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida. A bioética ocupa-se do uso correto de novas tecnologias na área das ciências médicas e de solução adequada dos dilemas morais por elas apresentadas, tá bom? Aqui tem alguns aspectos legais e garantias, uma referência na lei para respaldar tudo isso que a gente está falando, beleza? Então, se liga. Na Constituição nossa, artigo 196, dispõe acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para a população, tá bom? Acesso universal e igualitário. Na nossa Lei Orgânica da Saúde, 8080, dispõe as condições para a implementação disso, a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços. Na Lei 80.142, dispõe sobre as condições de participação da comunidade, ou seja, fiscalização, transparência, né, na gestão do SUS, Sistema Único de Saúde, e sobre a transferência
intergovernamentais de recursos financeiros. Quem que financia o SUS? A gente tem a esfera federal, a estadual e municipal. Todos eles vão contribuir com uma porcentagem para podermos investir na saúde. Nós temos também a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS, que promove mudanças nas práticas da atenção e gestão que fortaleçam o protagonismo. O que é o protagonismo? É o holofote em cima de quem conta a história, quem decide o rumo da história. É o quê? O usuário do SUS, o cliente, o paciente. Ele é o protagonista da internação, beleza? Ele é a peça fundamental. Então, a gestão deve fortalecer o protagonismo dos sujeitos e os direitos do cidadão. SUS é uma conquista do povo brasileiro pelo direito à saúde e está em construção permanente, tá bom? Construção contínua. Esse bonde ainda está andando e nós estamos construindo juntos, tá bom? O primeiro direito de todos que fazem parte do processo da produção de saúde é direito de opinar, de dizer o que pensa, direito de saber o que se passa, de inferir no uso de verbas da saúde, de interferir no uso de verbas da saúde, perdão, de propor mudanças na atenção à saúde e nos processos de gestão. Você também tem a Carta dos Direitos do Usuário, que evidencia ser a cidadania, uma dimensão indissociável para a produção de saúde. Então, o exercício da cidadania não tem como você separar, é indissociável, não se separa. A produção da saúde da população está relacionada diretamente com o direito à cidadania. Beleza? É fazer que esses direitos sejam construídos e reinventados no dia a dia do SUS, nas batalhas da população por ver respeitadas suas formas de viver, de cuidar da saúde, de opinar e interferir nas políticas públicas. Então, galera, não só na área da saúde, né, mas as políticas públicas deverão ser voltadas para atender a demanda do povo. Política de segurança, política de educação, política de saúde, política da urbanização, reforma agrária, direitos trabalhistas, tudo deve ser pensado e tudo deve ser dialogado, consultado, respeitando sempre a liberdade e dos direitos que todo cidadão tem. Beleza? Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado ao SUS, tratamento adequado e efetivo para o seu problema, atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores, seus direitos. Todo cidadão também tem responsabilidade para que seu atendimento aconteça de forma adequada.
todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores de saúde para que os princípios anteriores, tudo que a gente já falou, sejam cumpridos.